Olá, Inconscienters! Eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a 6ª temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi falar sobre tudo aquilo que a gente esconde, tudo que a gente vai recalcando e que acaba virando sintoma. Ciúme, inveja, raiva, traição, falta de tesão, misoginia, hipocondria e por aí vai. E hoje eu converso com o incrível e maravilhoso Christian Dunker, que é psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da USP, escritor, colunista, articulista e agora podcaster. E antes da gente seguir para a nossa sessão de análise, uma dica para você. Acabou de estrear na Folha O Pior da Semana, que é uma nova coluna minha. Funciona assim, os leitores do jornal escrevem contando coisas inusitadas, fazendo reflexões incomuns ou compartilhando algum caso, e eu vou responder daquele meu jeitinho lá que todo mundo conhece, com grande chance disso virar uma crônica bem divertida. E eu aproveito para dizer que a Folha está com uma campanha de assinaturas para mulheres com 2 meses grátis. Assina lá que você vai poder ler as minhas colunas e muito mais. Christian, eu me faço uma pergunta há um tempo já. Vou expor aqui uma coisa bem íntima e talvez um pouco difícil de falar ou não, porque também é o que eu faço da vida, né? Eu fico expondo minhas mazelas psíquicas. Mas eu tenho uma desconfiança de que eu tenho uma bipolaridade leve. E aí eu comentei com uma amiga minha que é bipolar, e eu falei que tinha uma bipolaridade leve, e que eu nunca mediquei, eu não acordava de manhã e comprava um helicóptero, eu ia comprar uma calça, comprava 8, mas não chegava a ser um helicóptero, né? E ela ficou super ofendida, ela falou, esse negócio de, eu tenho uma bipolaridade leve, light, isso ofende, ou você é bipolar ou você não é bipolar, não tem problema nenhum nisso, ficou meio brava comigo. Mas assim, fazendo um resuminho breve, eu uma vez eu tenho muita dor, né? Já fui diagnosticada com fibromialgia, mas não sei se é isso, ou se é 20 horas por dia tensa trabalhando, enfim. E eu tomei uma vez um antidepressivo específico, que era um antidepressivo bom pra dor. Há 15 anos, 10 anos eu tomo antidepressivo. Mas esse era um que um psiquiatra me deu, que ele falou, vai te ajudar na dor crônica. E eu tive com esse remédio, já contei algumas vezes aqui nesse programa, um negócio chamado virada maníaca medicamentosa. E eu fiquei muito louca com o remédio, no 3ª, 4ª semana. Te confesso que foi meio delicinha o que eu tive, porque até hoje, isso já foi antes de eu ter minha filha, então até hoje eu ainda trabalho em coisas que eu inventei na minha virada maníaca medicamentosa de 6 anos atrás, porque eu fiquei assim, eu não parava de pensar coisas e criar, e 4 da manhã eu mandava ideias, tive ideia, fiquei louca com o remédio. E na época o meu médico falou, olha só o que estamos descobrindo, tínhamos aí uma bipolaridade leve mascarada que o remédio trouxe à tona, né, começo a arrumar uma estante, quando eu vou ver, eu tô há 9 horas fazendo isso e não me alimentei, tô com uma hipoglicemia, porque eu não consegui parar, eu fiquei obsessiva arrumando a estante. Eu tenho uma raiva, às vezes, que sai de um jeito meio descontrolado. Eu tenho fases que eu fico bastante tarada. E enfim, um beijo pra todo mundo, patrocina a gente. E agora, o grande momento em que eu deixo o convidado falar. Oi, Christian! Oi! Tô aqui! Grande convidado. Então, eu ia começar com esse comentário da tua amiga, né? De que não é bem assim, que é uma coisa séria, né? Que eu acho que reflete muito o nosso momento de ressignificação do sofrimento psíquico e dos transtornos mentais. Em que aquela atitude mais antiga, mais básica, de dizer isso é psicológico, logo não existe. Isso é psicológico, logo... Isso é coisa da sua cabeça, como se a nossa cabeça não existisse, né? Exatamente, né? Ou isso é para chamar atenção, ou enfim, que são... Ou é histérica porque é mulher, é louca porque é mulher. Isso, as moralizações, precisa de pau, né? Porque a gente escuta-se isso também. Tem essa. Ou pau ou trabalho, né? Sim. Trabalho que passa. Trabalha mais, tem filho que passa, escutei tem muito filho que passa. isso. Casa que passa. Casa que passa. São soluções, né, estereotipadas, morais, que no fundo não querem reconhecer muito a especificidade do sintoma. E a gente passou dessa atitude para uma atitude compreensível, mas um pouco reativa, que vai dizer assim, não, mas isso aí é muito sério, isso é uma doença, a gente pede afastamento do trabalho por uma doença, então o mesmo estatuto deveria ser dado para uma depressão, para uma bipolaridade e assim por diante. Então, eu acho que essas duas atitudes, elas ainda não gestaram uma terceira.
E eu diria assim, para essa terceira atitude, a gente precisaria um pouco mais de história, que tem muito que ver com literatura também, tem a ver com antropologia, mas história. De como surgiu uma bipolaridade, como nós nos viemos a nos reconhecer como bipolares, ou como depressivos, ou como ansiosos, né? Isso há 40 anos era inimaginável, E já estava lá. impraticável. Já estava lá. Eu tenho aí... outro dia, a minha mãe... A gente ficou com medo do Bolsonaro ganhar de novo. Minha mãe começou desesperada a achar tudo que ela tinha da minha família para eu tirar a cidadania portuguesa ou italiana. E a gente achou umas cartas que o irmão... Acho que irmão do meu avô ou um primo do meu bisavô mandava, dando notícias de Portugal, e tá tudo ali, ele era bipolar. Eu li e falei, opa, há um amigo bipolar aí na família. E só que ele falava como uma coisa, daquela doença que eu tenho, eu sou neurastênico, era uma... Olha só, esse é um diagnóstico do final da metade do século XIX. Uhum. Então você vê, você mobiliza nomes que vão se transformando ao longo do tempo. Uhum. Será que é a mesma coisa? Será que é algo que também se transforma com o tempo? Porque isso acontece com a minha família toda, já falei também isso 1 milhão de vezes, todo mundo tem a coisa, o troço, o negócio, o piripaque. Uhum. E é angústia, sei lá, é bipolaridade, é depressão, eu não sei. Então... Mas isso também não é o dar o nome, eu não sei o que é dar o nome. Mas muito interessante essa tua pergunta, porque no caso do sofrimento psíquico, o nome muda a coisa. Então... E isso é muito difícil, porque tem pessoas que falam pra mim, eu sou TDAH, tomo remédio, eu olho e falo, mas tem uma cara de bipolar. É muito, dá muito pra confundir, porque tem coisas parecidas. Eu diria que, assim, dos transtornos mais comuns, o mais difícil de você, assim, captar, encontrar uma narrativa mais ou menos constante, nomeações mais sólidas, é o transtorno bipolar. Mas para começar, nós temos 3 ou 4 tipos. Tipo 1, tipo 2, ciclotimia e distimia. Fora que você pode dizer, será que é uma bipolaridade ou será que é uma depressão? Mas a depressão não vai ter mania, né? Ou pode ter? Pode ter. Você pode ter episódios maníacos que vêm, assim, de uma outra origem, como a que você relatou. Uma virada medicamentosa, né? Ou, vamos dizer assim, episódios hipomaníacos. Né? Que é uma mania mais branda. Uma mania um pouco mais branda, mas bastante importante na vida da pessoa. Né? E, por outro lado, você tem uma complexidade diagnóstica para distinguir a bipolaridade de personalidades borderline, de personalidades histriônicas, de personalidades narcísicas, que é um outro grupo. Então a gente vai ter que fazer um podcast de 10 episódios só pra bipolaridade, que eu já tô aqui, já tá me dando mania. Então, como é que a gente sai dessa, né? Inclusive porque as renovações são constantes. Tem quadros que não existiam há 10 anos, 15 anos. Uma boa maneira de encarar a coisa é pensar assim, são transtornos, são alterações ligadas ao afeto. As oscilações dentro do humor, dentro da dinâmica de sentimentos, dentro das autoafecções, de como, ou seja, a pessoa se percebe, elas são decisivas para a gente entender e encontrar, de fato, esse quadro de forma mais consistente. Por quê? Porque hoje a gente tem muita prática psiquiátrica às avessas. Você não sabe, então você dá um remédio. Se funcionou, é porque era. Se não funcionou, vamos ajustar e pode ser outra coisa. E assim, a gente tem 2 problemas. Um é que às vezes vão se acumulando medicações, porque você não tira anterior. Sim. E o segundo é que é um diagnóstico às avessas. O médico que quis me dar remédio pra essa bipolaridade mais branda, uma quetiapina, um negocinho. Ele falou, mas não vamos tirar o Effexor, porque... Eu já tomo Effexor há um tempo, porque eu tive muitos casos de pânico, né? E aí eu falei, mas peraí, eu tenho pânico, eu sou depressiva ou eu tenho bipolaridade? Eu não vou misturar um monte de remédio. E ele ainda queria manter o da dor. Aí a sorte é que na época eu tinha um psicanalista que ele falou, não, vamos zerar isso tudo aí, vamos fazer análise 4 vezes por semana. Pois é. E eu tô achando incrível você ser um psicanalista falando tão abertamente de nomenclatura, se é que eu posso usar essa palavra, que tem psicanalista que não gosta, que fala, não... Fora isso. Mas, são as concorrências de vocabulário e léxico. Mas enfim, são doenças que existem e é importante estudar. Porque você tá falando da impressão que
você tá ali up to date com o DSM, né? Porque você tá falando, daí a história traz que agora tem uma coisa nova. Isso que é a coisa nova, quem te traz é uma história de psicanálise ou é o DSM? Que As duas. Você Eu acompanha os estudei dois. a história da psiquiatria, a história da psicopatologia, que ainda é uma outra coisa. Como a gente faz pra virar melhor amigo, Christian? Porque só num podcast, eu precisava almoçar na sua casa 4 vezes por semana. Vamos ficar junto, não desista da minha matéria. Vai lá, insiste na pós-graduação, ao vivo. A gente te acolhe. Eu prometo que eu vou ser mais acessível. Vou voltar. Enfim, eu abandonei o mestrado que eu fazia como ouvinte com o Christian, porque tinha muita... precisava saber filosofia. Era uma matéria mais complexa. Eu não li, assim, eu não li a turminha da filosofia, eu me sentia muito burra. Mas, por exemplo, quando a gente está falando em bipolaridade, em certa medida, esse é um grande tema filosófico. Porque durante muito tempo a bipolaridade estava ligada à melancolia, era chamada melancolia. Uhum. Ou então a mania, que, bom, para os gregos era uma forma de se comunicar com os deuses. A mania era uma... A mania era uma maneira, por exemplo, quando Ajax, né, tá prestes a entrar em combate, ele é possuído por uma deusa que faz ele olhar para os carneiros, que era do que os gregos iam sobreviver, e matar todos os carneiros achando que ele estava matando os troianos. Quando ele acorda no dia seguinte, todo mundo diz, bicha, você matou a nossa comida, e agora? Ele falou, não, mas eu não estava... Eu tava pensando que eram pessoas. Daí vem a ideia de delírio, né? De sair da lira, de você sair da tua linha. Da tua linha, delírio, sair da linha. Que lindo. Ou então tocar fora da corda. E tem o Derrida, que tava quieto, tenso dentro do avião, e a mulher falou, isso tudo é medo do avião? Ele falou, não fala comigo, não me distraia, porque é com o poder da minha mente que eu tô segurando esse avião no ar. Sim. Cara, esse se não tinha fibromialgia, imagina a tensão desse pescoço. Pois é. Pra segurar o avião no ar. Mas você vê, né? Achei muito legal a tua consideração de, poxa, eu tive pânico, fibromialgia, a bipolaridade. Qual é a chance, falando na real, de uma pessoa ter 5 doenças ao mesmo tempo? Fora da psiquiatria. É raro, o cara tem que ser um azarado do caramba. Eu tinha que ter nascido bem mais rica e bem mais gata pra merecer tanta doença, pra fazer um equilíbrio no cosmos. Então, provavelmente isso é um déficit da nossa capacidade de bem nomear o sofrimento. Mas eu li aquele livro espetacular que foi dica sua, que é Uma Mente Inquieta. Justamente. Que é um livro da... Como é o nome dela? Kay Jamison. Isso. Esse livro é fantástico, né? É uma... Acho que é uma das maiores médicas que trata a bipolaridade nos Estados Unidos, e ela é uma bipolar. Sim. E é sensacional, fiz resenha agora recentemente para a Folha. E eu li esse livro e eu fui dando check. Claro que é muito mais sério o caso dela, né? Ela torrava toda a grana, não arrumava a casa por 6 anos, sei lá, era uma coisa muito exagerada. E ela tinha uma coisa que uma depressão. Você não falou, que é assim, eu conheço isso exerce um poder de atração sobre mim, as coisas ficam brilhantes, eu sou capaz de escrever um livro de 1000 páginas em uma semana, e eu vou sentindo isso chegar, e eu fico assim, não lembra que ela fala? Eu fico numa dúvida, tem uma tentação... eu abro mão desse brilhantismo, mas ele me destrói. Mas ele me destrói. Dizer, teu relato, ele não tem essa briga com a coisa. Essa coisa tá chegando. Parece que a coisa vem de quando em quando. Quando você percebe, ela já tá aí. Fiz uma festa, mas não fiz 3 festas. Fiz uma festa e daí parei para pensar, será que tinha gasto muito ou não? Sim, né? sim. São pequenas diferenças, mas elas, vamos dizer assim, são de grande magnitude quando você pensa, por exemplo, no prognóstico. Porque assim, eu tô no limite de fazer merda, mas eu nunca fiz. Entendeu? Eu nunca dei uma festa que eu fiquei 6 anos devendo pro banco e pedindo dinheiro pros amigos. Por exemplo. Mas eu já comprei um apartamento que eu não tava na hora e
Mas assim, eu sinto que é assim que eu vou pra frente, sabe? Vamos, vai pra frente. Aí que você, em vez de ter 4 trabalhos, você tem 20. Vai. Por que não dizer que você tem uma questão com impulso? Porque, mas tá no DSM? Eu quero estar no DSM, Christian. Mas então, tem a página do impulso no DSM? Tem, mas é que a impulsividade é um sintoma transversal. Ela vai acontecer na bipolaridade, mas vai acontecer em muitos outros quadros. Que ideia eu tô querendo vender para você? A gente chama isso de quadros, né? Quadros têm tintas, perspectivas, composições únicas. As cores são essas mesmo. Não tem 50 mil tipos de cores. São, sei lá, as primárias, 6, 7. Você vai misturar elas. Os problemas de representação do objeto são menos aqueles, né? Sim. Figuração, abstração e etc. A variedade não é tão grande. Mas quando você olha na prática, aquele quadro é meio que único. Ele pertence a um gênero. Mas a ideia de, olha, eu podia reconfigurar esses gêneros, por exemplo, colocando o impulso como uma categoria primeira de sintoma e não a aceleração de pensamento, que é o que se faz quando fala em bipolaridade, isso muda tudo. Então, eu tenho uma aceleração de pensamento insuportável e é ela que me gera pânico. Uhum. Eu costumo dizer pro meu psiquiatra, quando eu tô em fases de muita crise de pânico, que abrem tantas janelas de pergunta e de angústia e de possibilidade. É aquele dia que eu marquei 16 reuniões e quando é meia-noite eu tenho uma dor no corpo e uma enxaqueca que eu caio de cama. Uhum. E abriram tantas janelas de perguntas que eu perdi o controle de fechar, porque eu vou abrindo e vou fechando ao longo do dia. Só que a minha agilidade para fechar, o tanto que eu abri superou. É aí que eu tenho a crise de pânico. Tá. E tem uma coisa que é assim, eu tenho uma ressaca grande. Eu sinto que eu vivo numa montanha-russa, mas é uma montanha-russa de Play Center, não é da Disney. Então, mas você concorda que quando você tem o pânico, isso inibe a compulsão por reuniões? É pra parar. É o que eu preciso. Ou eu fico doente, eu tenho uma amidalite por mês. O meu corpo me desliga, porque fala, ó, além de tudo eu tenho uma filha pequena. Ou aparece a dor. Então assim, ou eu tô com muita fibromialgia, ou eu estou com amidalite, ou eu estou com uma crise de ansiedade, que aí ela me paralisa porque me dá muito enjoo, muita dor de barriga, enxaqueca também. Tem sempre alguma coisa me parando que é física, que é pelo corpo. E eu tenho e eu chamo isso de ressaca, mas eu não tenho aquela depressão que eu acompanho de alguns amigos que têm a bipolaridade tipo 1, que é uma depressão assim, vamos medicar logo porque ela é perigosa. Mas eu tenho uma ressaca que eu fico de cama. Que assim, que eu não tenho a bipolaridade 1, eu já sei. Até porque eu tô até hoje sem nenhum remédio pra bipolaridade e as coisas estão funcionando. Pago os boletos e... Quando você falou assim, olha, eu invento 16 reuniões, mas não 50 reuniões. Isso a gente tem estudado, tem umas teses a respeito, porque se estuda comparativamente pouco a mania. Mania é uma espécie de enigma na psicopatologia, um dos quadros mais difíceis de você assim, realmente entender. Porque ela sempre foi a prima pobre da melancolia. Ela sempre foi o par da depressão. Então você estuda a depressão e, de vez em quando... Deixa a mania de lado ali. É como se você invertesse, mudasse o polo, e daí você vai para a mania. E isso gerou descrições da mania que são sempre complementares e dependentes da depressão, né? Se na depressão você tem dificuldade de começar uma coisa, na mania, quando você viu, você já começou. Na depressão, se você tem uma tristeza, na mania você tem alegria. Isso, tecnicamente, não está muito certo. Isso parece um vício de pensamento. Porque é possível que você tenha quadros maníacos que não tenham nenhuma relação com a depressão. Isso é muito raro. Eu acho que o que você está relatando é justamente uma composição desse tipo. O que prova, vamos dizer assim, a autonomia relativa da mania enquanto uma entidade psicopatológica. Você não me fez aqui, né, na nossa brincadeira, você justamente substituiu um momento depressivo por um momento de exaustão. Então aí vem a fibromialgia, Exatamente. Aí vem o desfalecimento, aí vem uma espécie de pane. Eu tive depressão uma vez na vida, foi na gravidez. Tem situações, isso já vivi na minha clínica mais de uma vez, em que você diz, não, eu fiz um erro diagnóstico bizarro, porque essa pessoa nunca sintomas dessa linha.
tá grávida. A gravidez, ela produz novidades do ponto de vista de sintomas. E tem uma coisa também que é muito esquizoide, vamos chamar assim, que é um ser que faz parte de você no corpo, mas não é você. Ele mexe, te acorda, tem umas vontades próprias, é uma experiência de corpo, é uma experiência visceral de ser duas pessoas. Sim. ser dois corpos, sei lá, uma cabeça para dois corpos. Sim. E isso, quer dizer, introduz uma experiência nova. Muitos sintomas, eles são covariantes com isso. E aí, se a pessoa tem um pezinho também na paranoia, que minha família tem uns 4 paranoicos em tratamento. Eu tenho medo dessa genética, você acha que eu devo ter? Não tanto assim, porque... nós nos metemos nessa rolo, nessa sopa de excesso diagnóstico e às vezes falta de acolhimento e cuidado em função de 3 ou 4 crenças que se popularizaram de uma maneira indevida. A primeira é assim, as doenças mentais elas têm uma origem genética. É verdade. Onde está o gene? Ninguém mostrou. Mas elas têm uma origem porque é uma repetição, é na psicanálise, né? Tudo bem, você pode dizer, elas têm uma origem na ancestralidade também. Mas o que eu digo é, precisamos de mais humildade. Não tem o marcador genético. Não tem, né? Não tem. Desafio. Se algum psiquiatra pegou o último número que me diz assim, qual exatamente o gene, o alelo e qual o processo desenvolvimental que liga aquela configuração genética com aquele sintoma regularmente, eu vou admitir ainda bem que isso foi descoberto. Tomara que isso seja. Tomara que seja. Não é ruim, não é ruim para o psicanalista. Mas nós não chegamos nisso. Né? Então, muitas vezes, o argumento de, olha, tem na família e etc., ele acaba sendo um argumento indeterminado. Mas aí, se a gente pensar pela psicanálise, tem na família, porque uma bisavó fez uma coisa que repetiu com a avó, que repetiu com a mãe, que repetiu com o filho. Talvez seja melhor manter uma certa indeterminação, em vez de aderir a essa ideia de que é, uma determinação genética, gerada por uma outra alteração de neurotransmissores, que certamente existe essa alteração, mas a gente não mostrou, nem mesmo para a serotonina em relação à depressão. Saiu uma meta-revisão recente mostrando que parecia que era, mas não é. Resultado, onde eu estou querendo chegar? Depende de como a gente fala. Depende de como a gente nomeia, porque isso vai não só produzir a coisa, a imagem da coisa, mas isso vai organizar o que a gente faz em relação ao sofrimento. Ou seja, tem uma dimensão assim clássica que é a seguinte: você só dá diagnóstico na medida em que ele puder te orientar no seu fazer. E a gente acabou se acostumando com diagnósticos cujo único fazer era a ingestão de uma substância química. Porque se eu defino o transtorno mental como uma variação genética e cerebral neuroanatômica, o que isso tem que ver com a minha vida? O que isso tem que ver com a forma que eu amo, com a forma que eu trabalho, com a forma como eu falo daquilo que eu sofro? Nada. Bons psiquiatras, bons neurocientistas não vão colaborar com essa ideia de que é um transtorno e toma a medicação e ponto. Como bons psicanalistas, acho, não vão hesitar em torcer para que os avanços neurocientíficos se deem da melhor maneira possível. Mas a forma como isso se tornou um discurso, hoje é extremamente problemática. É muito perigoso quem sai tomando remédio e nunca fez uma análise, né? Como poderia ser perigoso alguém que sai fazendo análise e precisa do remédio. Precisa de um remédio. É que a nossa cultura não está acostumada a grandes problemas sem soluções simples. Mas eu não sei se eu quero mexer com isso. Você já está mexendo. Não sei se eu quero me medicar, eu não medico pra isso. Tá, eu não sei se eu quero mexer, eu não sei se eu quero tirar isso de mim. Porque eu não sei como eu vou trabalhar sem isso. Eu tenho um pouco esse medo, entendeu? Bom, mas aí tem essa uma questão interessante, porque muitos artistas nos procuram e dizem assim, eu tenho medo de fazer análise, porque isso vai acabar a análise só abre, só aumenta. Não, mas eu vou descobrir uma coisa que é o motor da minha criatividade, que é aquele impulso de sofrimento, aquela forma de sofrer, que me faz ir para frente. Aliás, um detalhe para não perder. Como a maneira como a gente fala determina a coisa, né? Você disse assim, eu não sei, eu vou sair correndo. Você não disse onde é que está a saída. Você não disse eu estou entre a cruz e a caldeirinha. A forma como você
formulou a relação com a coisa estava baseada em sair correndo. Veja como isso pode ser uma descrição, historicamente de aceleração impulsiva, de mania, da maneira como você está lendo o mundo, no fundo. Total. Mas é difícil com 44 anos, porque é um pouco assim, é como eu me entendo como sujeito, né? Mas é que você se entende como um sujeito em transformação. No fundo, o diálogo com as medicações, ele passa por uma espécie de, às vezes, rivalidade, às vezes negociação, às vezes confrontação entre teorias de transformação. Como a gente muda? Como a gente muda essencialmente? Como a gente muda perifericamente? Eu não acho que... Remédio nunca me mudou, só me possibilitou estar nos lugares. Então, assim, na época que eu era muito fóbica com avião, mas precisava... Eu trabalhei durante 13, 14, sei lá, anos na Globo, ficava no Rio. Eu pegava avião quase toda semana, eu precisava estar lá. Eu tomava Rivotril para poder pegar o avião. Eu não chegava na reunião, outro ser humano com outra personalidade. O Rivotril só me possibilitava ir, porque senão eu não entrava no avião para ir. Ah, mas aí eu discordo, porque é toda uma vida... E queria dormir no meio da reunião. Então, não, perdi é algo. você e o Rivotril. Você algo e perde. aquela... Algo perde. Não só porque naquele momento ele é super útil e aplaca a tua angústia, mas porque você se interpreta a partir de então numa história onde ele tem que estar por perto. Eu dei uma vez uma entrevista pro programa da Fátima Bernardes e o tema era alguma coisa super triste, sobre violência, e aí tem aquele momento que as câmeras vão na cara de cada um, né? E todo mundo, assim, triste, né? Preocupado, e eu rindo, porque eu tinha tomado muito Rivotril pra pegar o avião. Eu tô rindo no meio da matéria da violência. Daí eu falei, não, eu preciso conseguir pegar avião quando for trabalho sem tomar o Rivotril, porque eu tava rindo. Tema, assim, aquela coisa escrita embaixo, violência, não sei das quantas, eu rindo. Eu tava felizona, tava chapada. E veja, essa é uma versão de você. Sou eu também. É você também. Como eu tomei umas pingas, eu fiquei meio diferente, mas esse é você mas sou também. Eu. Não, muda. Muda e a gente vai se acostumando, integrando isso como, assim, quantas versões eu tenho de mim? Tem a versão Rivotril, tem a versão quetiapina, tem a versão maternidade, tem a versão televisão. Essas composições e cruzamentos criam o que um filósofo que a gente gosta, que chama Ian Hacking, diz o seguinte, olha, você tem dois tipos de entes, né? Os tipos naturais e os tipos artificiais. E o que a gente chama de pessoas são tipos artificiais, são tipos que a gente inventa. E a gente usa medicações, álcool, experiências transcendentais, psicodélicos para criar outras pessoas. Sim, total. E como é que a gente descobre o que é na essência, então? Porque eu tendo uma crise de pânico também é uma persona. Não sei se sou eu ali 100%. Certamente faz parte de uma versão possível. Tá sem química, mas também tem ali eu acho que eu vou para uma coisa teatral exagerada na crise do pânico. Porque é como se eu precisasse da crise do pânico para revelar ao mundo a dor que eu tô sentindo, e ela sai exagerada, sabe? Sim, isso é um mecanismo bem interessante, pouco discutido, né? Que é assim, é você, seu sintoma e sua acomodação ao sintoma. Sim, e a sua o teatro que eu faço pra alguém entender o que eu tô sentindo, mesmo eu sabendo que o tamanho não era pra ser... É a dor que devera sinto, sei lá qual que é a poesia. Pode ser uma dramatização, né? No sentido não de destituir a realidade do que acontece, mas de ser uma maneira de lidar com essa realidade, de introduzir nela um como ser, uma ficcionalidade. Exatamente. Que para muitos sofrimentos é essencial. Aqueles sofrimentos em que, assim, o real cai na sua cabeça e tudo é assim como é e nada poderia ser diferente. O tratamento passa pela retomada e a conjectura de que contingencialmente isso poderia ser diferente, né? É um trabalho, vamos dizer assim, que muda radicalmente o que você está fazendo. Lembro de uma discussão clínica na Inglaterra, que era um paciente que tinha um transtorno muito difícil de adaptação social, que chama Tourette. Eu já trabalhei com uma pessoa que tinha Tourette, era muito... Xinga, né? O tempo inteiro. Ela resmunga, ela emite sons estranhos, e é incontrolável, é um transtorno de impulso. Sim. Né? Então o cara saía na rua
falava um palavrão, tomava Um soco. um soco, porque o cara do outro lado da rua dizia: você tá sozinho, tá falando sozinho? Não, tá falando comigo. E o cara passava, então, uma vida miserável com isso, até que alguém disse: compra um telefone celular. Pode ser velho. Gente, que E anda genial! com ele! Quando vier o negócio, você tá falando com alguém. Maravilhoso. E é um exemplo de como o sintoma nunca vem sem a tua reação a ele. Nunca vem. Eu lembro uma vez que eu não podia entrar de jeito. Estava no aeroporto com 2 amigas, a gente indo para Buenos Aires, despedida de solteiro de uma amiga e tal. E na hora de entrar no avião, eu tive uma daquelas crises de pânico terríveis. Eu olhei para elas e falei: acabou de chegar uma mensagem no meu celular, minha mãe tá internada. Acabou de internar no hospital, uma crise horrível de rim. E não consigo nem falar com vocês, desculpa, sair correndo. E aí cheguei em casa e falei: tô livre, né? Aí minha mãe me liga e fala: ó, suas amigas me ligaram do aeroporto. E eu atendi, eu tava fazendo esteira com uma música alta de fundo. E elas falaram: ué, tia, tá no hospital? Eu falei: não, tô fazendo esteira. E um poperô de fundo. E durou 5 minutos o meu teatro. Mas na hora, você inventa um negócio pra você não parecer louco. Só que... É que você inventa um negócio que tem efeito sobre você. Por exemplo, hipocondríacos sabem que eles estão inventando um negócio. Sabe. Só que, ao mesmo tempo, tem certeza que não. Exatamente. É o que eu tenho. Uma aflição terrível, Sim. porque não é responsivo ao esclarecimento. Eu, sem antidepressivo nenhum, eu tenho uma pira com envenenamento. Que a comida tá envenenada. Eu acho que tudo vai me fazer mal, que tudo tá estragado. Eu vou na casa de amigos... E eu sou aquela pessoa que cheira e olha a validade de tudo. Quando não, contrata um provador profissional. Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tem motivo pra ser envenenado, né? E todo mundo já sabia, ela vai olhar a validade de tudo, ela vai cheirar. Eu, em restaurante, cheiro comida. Com medicada melhora, né? Tá. Mas eu tenho uma coisa com a comida que vai me fazer mal o tempo inteiro. Então, esse sintoma, estamos brincando, Tamo né? brincando. Classicamente, ia se colocar do lado da paranoia. Você falou: olha lá, tem os familiares e tal. A turminha chegando perto. Tem alguém me perseguindo, tem Sim. alguém que não quer o meu bem, né? E em regra, os sintomas paranoicos se opõem aos sintomas esquizoides e aos sintomas de linhagem, assim, afetiva. Então, você vai dizer assim: não, eu tenho que estar num dos 3 clubes. Eu já tive na adolescência, eu flertei muito tempo com anorexia. Eu não sei. O que eu tenho, Christian? Eu pesava 43 quilos, mas não é porque eu queria ser magra. Eu me olhava no espelho, eu me via magérrima e eu ficava super triste de estar magra. Mas eu não conseguia comer de jeito nenhum, porque eu achava que toda comida ia me fazer mal. Eu tinha pavor de comer. Imagina, até hoje eu sou aquela pessoa assim que... viagens divertidas para lugares que tem comida completamente diferente do que eu tô acostumado, que é mais apimentado, ou que é... aquele país é incrível, porque você vai andando na rua, tem as feirinhas com comidas típicas, aí as pessoas falam felizes: passei meio mal, mas me diverti tanto. Eu falo: mas não vou nunca, entendeu? Não tô perto da minha casa, não tô com a minha carteirinha do plano médico. Vou comer a comida na rua, sabe Deus onde, uma cidadezinha lá do México, voltar pro hotel me cagando inteira, vomitando inteira. Isso pra mim é a cena do... Eu já quero ir com o SAMU. Eu tenho uma amiga que teve uma época que eu namorei um médico e eu queria ter ficado com ele pra sempre. Eu já não gostava mais dele, mas eu falava: é o único jeito de eu viajar. Prático. É o único jeito de eu viajar, porque daí, de repente, ele já leva umas injeções pra eu voltar, porque eu achava que eu ia entrar em coma em toda a viagem. De pavor dessa coisa de passar mal, entendeu? Olha, eu especulando, né? Coitado do Christian, pessoa séria, tendo que fazer análise selvagem. Séria, não, eu adoro análise selvagem, é um exercício, assim, né? Delícia. Eu diria o seguinte: eu acho que você tem uma plasticidade psíquica inusual. Ixi, eu não sei o que é isso, mas já adorei, vou tatuar. Que é o seguinte: em geral, as pessoas, elas aprendem a se defender de uma ou 2 maneiras clássicas, Sim. né? O cara que devolve o que a vida mandou contra ele, o cara que cria muros, o cara que não quer ouvir nada, não quero saber disso. E
o mais costumeiro é que as pessoas elas encontram aquilo que seria assim a resposta básica para lidar com a angústia, para lidar com o trauma, para lidar com a incerteza, para lidar com aquilo que vamos chamar assim, tá na gênese dos nossos sintomas. E aí o que você faz quando você faz um diagnóstico? Você olha para isso, você olha para essas defesas, essas respostas mais típicas daquela pessoa. Por quê? Porque as pessoas são monótonas. As pessoas adoram rotina e elas vão se especializando naquilo. Sim. Então, o cara tem cada vez ideias obsessivas mais intrincadas. Sim. Bom, existem algumas pessoas que, em vez de, assim, defletir e procurar a melhor defesa, elas se interessam pela angústia. Elas dorme de conchinha. Com a angústia. Exatamente. Ela intui o seguinte, a angústia... Vira tema literário. E não exatamente. Nunca mais se escapa. É uma coisa que me interroga, é uma coisa que eu não quero simplesmente tirar isso da minha vida. Como você falou em relação à ideia brilhante lá no caso da Kay Jameson, né? A pessoa começa a intuir que tem algo de produtivo na angústia, no terror, eu fiz toda a minha vida profissional no trauma, em cima disso. Naquilo que pode ser assim a borda do sofrimento. Né? E em função disso, as defesas que ela produz são assim mais fracas, menos eficazes. Ela vai aprimorando e ela a doencinha. Ela vai inventando, né? E reinventando uma multiplicidade de respostas. Né? E como em todos nós existe assim, o potencial para fazer todos os sintomas, essa é uma tese muito forte e muito boa, eu acho que do Freud. Se você disser assim, olha, tem esse sintoma e ele não é universal, ele não está de alguma forma ligado a um funcionamento que está em todos nós, então esse não é um sintoma psicológico, esse é um sintoma neurológico, esse é um sintoma médico. Todos têm capacidade. Todo mundo tem capacidade para, sob determinada situação, fazer um delírio, fazer uma fobia, fazer um pânico, fazer uma fibromialgia, uma mania. Só que muitos vão se especializando para um lado e na prática não conseguem mais. Inclusive não conseguem mais reconhecer o sofrimento do outro. Gente, eu abracei todos. Abracei muitos. Não era bonitinha na escola, vou abraçar sintoma. Pode ser. O que um bullying na hora do recreio não faz? Você, por exemplo, poderia ter feito o bullying. O outro me ferrou, ele não gosta de mim, então eu vou fazer uma depressão porque eu estou acabado. Eu acho que é possível que você tenha feito isso e junto com isso dito assim, não, mas no fundo eu vou enfrentar essa bullying fazendo um personagem irônico, caricato que eu vou escrever e esse cara vai se ferrar na minha mão. Então, mas isso sugere uma alta plasticidade psíquica, ou seja, alguém que... Não, Christian, você foi falando... Eu de maneiras muito diferentes, contextos diferentes. Eu já tive sarampo psicológico, eu fiquei inteira pintada do sarampo. Tá. Porque a minha melhor amiga da escola estava com sarampo, eu cheguei em casa e falei, mãe, eu estou com sarampo. Minha mãe falou, não, você não está, você é vacinada. Não, mas a minha amiga tá, eu tô com todos os sintomas dela. Não, filha, você não tá. No dia seguinte eu acordei inteira com sarampo. Minha mãe falou, meu Deus, mas você é vacinada. Aí me levou no médico, fizeram milhares de exames e o médico falou, parabéns, a sua filha está com sarampo psicológico. Eu fiquei igual a minha amiga, com febre, a plasticidade, como é o nome? Plasticidade psíquica, né? E que envolve, pelo que você está falando, um outro enigma que o Freud chamava de a produção de zonas esterógenas por complacência somática. Ixi, mais uma tatuagem. Você vai me odiar por isso. Não, tô amando, que isso? Tudo isso assim, nome de livro. Algumas pessoas conseguem transportar um conflito, uma confrontação, um jogo de ideias e viver isso no corpo. Isso é incrível, né? Vamos pensar do ponto de vista assim, extraindo que isso é um grande sofrimento. Mas a possibilidade, a capacidade de fazer isso é um enigma da natureza. Não, é muito forte, assim. E eu ficava muito assustada com o poder da minha cabeça quando eu era criança. Porque, assim, a gente ia jantar todo mundo na pizzaria, a família inteira. Voltava todo mundo dormia feliz e tal. Eu pensava, e se a pizza estava estragada? O que eu vou sentir se a pizza estivesse estragada? Eu vou ter uma dor de barriga medonha e talvez uma febre. Em 10 minutos eu tava sentindo tudo isso. E quando eu percebi, criança, que eu tinha esse poder de causar no meu corpo qualquer coisa que eu pensasse, eu fiquei muito assustada. Então a gente chegou num negócio aqui, estou emocionada com este programa, que eu acho que é o meu sintoma por excelência, talvez o fundante, que é um negócio
negócio de... Que não é um sintoma, na verdade, é uma compleição psíquica, né? Uma capacidade para, por E qualquer exemplo... pessoa tem isso, só elas não Claro. perdem tempo com isso. E nem se dedicam a se especializar em variantes cada vez mais complexas de Então, cada mas o uma que leva dessas uma versões. criança de 8 anos a ter esse pensamento? Que eu acho que esse é o sintoma. É mais que um pensamento. Porque é intrusivo essa porra. Eu não era feliz intrusivo pensando isso. e ele envolve o seguinte, né? Quer dizer, e se... Ou seja, a gente tem no teatro. E se isso fosse, então, uma tuberculose intestinal indiana que vai me levar para uma corrosão corporal completa? E a pessoa vai criando uma narrativa. Até aí, não definiu nada. O segundo passo é que eu vou me transformando nessa pessoa tipo que eu estou criando. Ai, Jesus. Eu vou virando, assim, uma espécie de ator involuntário desse roteiro que eu inventei. E eu sou um ator tão perfeito que meu corpo se adequa, se corresponde a essa ficção que eu mesmo produzi. Então, isso é perfeito, isso é maravilhoso. Talvez eu nunca mais faça terapia. Chegamos aqui. Mas pra que serve isso, né? Quer dizer, Não, pra mas que a serve? grande pergunta é, as crianças de 8, 9, 10 anos, elas estão pensando na Barbie. Por que ela tá pensando que a pizza vai causar, entendeu? Que eu acho que aí tem um sintoma que não é um que eu escolhi. Eu acho que tem um sintoma Sim. que eu não sei que nome tem, que talvez seja obsessão, depressão, sei lá, que me gerava essa capacidade teatral de ter todos os outros sintomas. Pode ser, mas é que aí eu não chamaria isso de um sintoma, mas de uma espécie assim, de um modo de relação com a angústia, um modo de relação com ideias pesadas, um modo de relação com a morte, com a finitude, com tudo aquilo que... É isso aí que eu tinha. Que um gera, não tá no meu controle. Uhum. E aí eu passo eu acho que tudo que eu faço é uma maneira de controlar a angústia. Mas a angústia não tá no controle. Mas ela tá em todo mundo, né? E nem todo mundo faz isso. Quer dizer, quando você vira um personagem voluntário da peça, que você nem sabe direito o que tá escrevendo, isso é uma forma de controlar. Só que é uma forma que dá errado, porque chega uma hora, a tua peça não se encaixa exatamente com o resto do mundo, né? E daí você precisa mudar a estratégia, né? Mas nem tudo se resume a, vamos dizer assim, a essa fuga da angústia. Porque eu acho que no seu caso, tem também um amigar-se da angústia. Total. De um aproximar-se da angústia, de um querer saber sobre ela. Você sabe uma coisa muito linda? Na casa do meu avô, eu sou muito parecida com meu avô, penso sempre nele. Não tinha assim, não venho de uma família com livros intelectuais, né? Galera não era muito de ler, enfim. Literatura, filosofia, não tinha isso. Mas tinha uma mini biblioteca médica. Oi. Só de coisas psiquiátricas. Olha aí. Porque meu avô era fissurado nisso. Ele gostava, eu acho que ele gostava, a gente não conversava sobre isso. Porque ninguém conversava sobre isso naquela época, mas o meu avô, ele tinha o tal do piripaque, que ninguém sabia o que era. Olha lá, ninguém sabia, mas que gerava curiosidade. Poxa, ele andava vamos com gardenal no bolso, senão ele não saía de casa. Hoje em dia é o Rivotril, Muita gente usa... Ainda usa o Gardenal. O Gardenal menos, mas o Rivotril dentro do bolso. Não, eu ando com Rivotril, eu não saio. Se for uma bolsinha pequenininha, eu ponho no bolso. Eu tenho pavor de ter. E meu avô, há 40, 50, 60 anos atrás, andava com o Gardenal. Então, ele tinha uma curiosidade. O que é isso que eu tenho? Então, toda a biblioteca dele era uma biblioteca médica de doenças psiquiátricas. Ele tinha... E eu, pequena, olhava aquilo e eu ficava fascinada com aquilo. Olha a cabeça, as loucuras, né? Assim, a loucura é uma coisa que me interessa muito. Eu sou fascinada por ela. Por isso que eu leio tanto e por isso tem esse programa. E, assim, eu tô escrevendo agora um livro que a personagem, não sei para onde vai esse livro, mas a personagem é uma psicanalista, que os pacientes vão lá e ela atende muito mais neurótico do que psicótico, né? E os pacientes vão lá e no momento em que o neurótico deixa sair alguma coisa de loucura de dentro dele, é quando ela vê uma ruptura ali, que aquele pequeno momento que tem uma ruptura do cérebro, que é onde ela vê que sai algo de interessante daquela pessoa que ela tá querendo bocejar, e aquela luz invade o consultório inteiro dela, e eu tô querendo fazer que essa psicanalista seja uma psicanalista muito medicada, que não é o meu caso, mas que ela tá doida pra se livrar disso, e que sempre que sai essa luz de dentro da cabeça de um neurótico, ilumina ali, ela
fala, é isso, eu tô querendo que saia de dentro de mim também essa loucura. Porque eu acho que tem uma coisa, principalmente com mulher, que a gente tem muito medo de ser louca. Porque a louca não casa, a louca não tem filho, a louca não trabalha. O homem não tem essa perseguição do que é histérico, do que é Mas você escreveu um livro sobre a louca da casa, não é? Eu escrevi Depois a Louca Sou Eu. Depois a louca sou eu. É. Ou seja, olha o que você está dizendo. Não, eu exibo esse negócio. Que as pessoas Exibo, escondem. tudo bem, tenho muito medo, mas eu me aproximo. Eu escrevo sobre, eu investigo, eu vou lá no livro de Medicina do Avô procurar, né, algo que está falando de você. Tá Porque falando eu tenho horror dos não ditos. E eu acho que tinha uma linhagem de loucura na minha família que ficava no não dito. Sabe? Tá. E acho que é meio que isso, assim. Eu quero ler sobre isso, falar sobre isso, trabalhar com isso, sabe? Eu tenho uma fascinação e ao mesmo tempo um medo, porque não vem de separado. Mas olha que legal. Então a gente podia alinhar a sua vontade de encontrar o nome. Podia ser um livro do Saramago, né? O nome fundamental. O nome fundamental. O nome da coisa, né? E, ao mesmo tempo, um gosto pela insuficiência do nome. De que ele pode ser dito de outra forma, mas se a gente olhar por aqui, se a gente redisser ele, acho que isso tem tudo que ver com a profissão de escritora, de roteirista, de alguém que demanda um nome ardentemente e que ao mesmo tempo está insuficiente, brigando porque os nomes que tem não funcionam, né? Vamos ler Marie Duras lá, o ato de escrever é um ato de se meter nessa encrenca. Sim, esse livro é... O livro que ela fala sobre escrita, né? É a coisa mais linda. O meu pai me falando da irmã dele, minha irmã fez USP, fez letras na USP, foi a primeira dos irmãos a vir para São Paulo estudar, dava aula de francês em universidade, barará. Eu lembro eu pequeno vendo essa história, lá. Até que ela ficou louca e começou a mentir para todo mundo que não sabia ler e escrever. Uma pessoa que é a única dos irmãos que se forma em letras, dá aula de francês em universidade. Numa época, imagina, isso tem... Ela era mais velha que meu pai tem 81. Então faz muito tempo isso. E ela, quando chega nesse lugar, ela tem alguma loucura que ela passa a falar para as pessoas que é analfabeta. Isso para mim, pronto. Na hora eu falo, temos uma história aqui. Isso é um personagem, isso é um filme, isso é um livro. Mas você concorda que essa é uma história cuja estrutura é: cheguei num nome, agora sou a professora, sou a que estudou letras, eu sou alguém na vida, eu tenho esse lugar, eu tenho esse nome. E o passo seguinte é desconstruir, fugir dele, negá-lo, reinventar, né? Incrível. Agora, pra gente finalizar, que eu acho que quem tá ouvindo deve estar bravo, porque eu não fiz essa pergunta. Talvez demore, você vai me matar, mas vamos tentar fazer ela rápida. Você falou dos vários tipos, né? Bipolaridade 1, 2, ciclotimia, né? O que difere, no básico, cada uma? A gente começou a conversa dizendo, não é simples não diferir. Não é simples. A eficácia medicamentosa é diferente. Portanto, não é simples, mas é importante. Em terceiro lugar, a gente falou, mas isso vai mudando um pouco ao longo da vida. Aconteceu 1, 2 vezes, 5 vezes acontece toda semana ou todo mês. Bom, isso também é uma linha de corte, né? Eu diria que é um quadro mais difícil porque ele é mais cromático que todos os outros. Ele depende de, assim, a gente avaliar o quanto é muito, o quanto é pouco. 12 reuniões é muito, 5 é muito, 500 é muito. O afeto, diferentemente do pensamento, diferentemente de outras funções psíquicas, ele é uma experiência gradiente. Ele é como um arco-íris, você vai passando de um para o outro. Então, a dificuldade é lidar com uma variância que muda a qualidade. Você vai dizer assim, não, mudar de humor é próprio dos humanos. Tem dia que chove e outros dias faz chuva. Tem gente que não se mantém em nenhum emprego porque na terceira semana fala que manda o chefe tomar no cu. Aí, exatamente. Então, a gente considera pelo tanto que paralisa a vida da pessoa. Eu não concordaria com esse... Porque isso é um pouco o que falam da depressão, né? Vai medicar se paralisou sua vida. Se não está funcional, né? Eu diria que a grande diferença mesmo você meio mão pesada aqui, é que um é psicótico, o outro não é. É a única diferença realmente estrutural na psicopatologia, quero crer. A perversão não é uma diferença estrutural no mesmo sentido. É entre a psicose e eu vou chamar assim, não psicose.
Porque a perversão está do outro lado, porque quadros indefinidos estão do outro lado, por coisas psicossomáticas estão do outro lado, mas a psicose ela implica uma transformação da relação com a realidade que você não tem no tipo 2, você não tem na ciclotimia, você não tem na distimia, por mais graves que esses quadros possam ser. Elas são mortais, se você não toma cuidado, elas matam mesmo, né? E às vezes uma bipolaridade tipo 1 pode estar ligada a uma vida assim, com algumas oscilações, mas um parceiro que segura, uma situação de vida que tudo bem. Um bom psiquiatra, a pessoa sabendo que tem que tomar o remédio. Vamos em frente. Mas aí a gente teria que discutir o que afinal é uma psicose e que muitas pessoas têm muita dificuldade de assimilar essa ideia. Que existem pessoas que elas são diferentes mesmo de outras pessoas. E essa diferença não é hierarquia, não é porque uma é mais potente que a outra, porque, aliás, essa é uma coisa que a gente combate, né? A nossa psicopatologia, ela ainda é muito neurótico-cêntrica. Sim. Ela é muito assim, o normal é ser neurótico, não psicótico. Né? Então, estamos aqui nos normais e os loucos estão lá do outro lado da divisa. E não é assim, não? Eu sempre pensei assim. Na prática não é, porque na prática a gente faz coisa de louco o tempo inteiro. Não, você tem neuróticos que estão rastejando pela vida, que estão se ferrando, e você tem psicóticos que estão muito bem localizados. Então, o critério funcional não é bom. O que acontece é que a gente tem uma imagem da psicose que é sempre disfuncional. Ligado ao passado psiquiátrico de internação, de loucura no pior sentido do termo, e as pessoas de desrazão, têm medo, né? que as pessoas têm medo. E tem muita gente que confunde com psicopata. O psicótico não é um psicopata. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com perda de inteligência, não tem nada a ver com causar mal a alguém. Com causar mal a alguém. É uma outra maneira de estar na linguagem, de estar no mundo, né? E que é muito interessante. Eu tenho a impressão que você tem uma sensibilidade espontânea, uma intuição para essa diferença. Né? Você saca que essa diferença existe e não assim estigmatiza, empurra lá para lá. Você quer saber mais sobre isso. Sim, né? sim. Então, a procura dos nomes e o interesse pela psicopatologia é parte da literatura. É parte da invencionice, né? Que acho que te caracteriza. Eu acho que quem gosta de bons personagens está apto a ter uma sensibilidade de ver que existem bons personagens em todo mundo. Sim, o mundo neurótico-cêntrico é muito chato, é muito pobre, em tese, assim. Você não tem muito como explicar de onde vem o novo. Sim. Christian, muito bom. Você que encerra. Bom, eu que encerro? Você que encerra. Ficamos por aqui hoje? Ficamos por aqui hoje. Muito bom. Obrigada, Christian. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. E aproveita e dá 5 estrelinhas também. O ego agradece. Até semana que vem.